Olá pessoal, nós estamos de volta, vamos dar continuidade sem enrolação, porque eu sei que você não pode perder o seu tempo, tá bom? Então vamos lá? Bom, em cima dessa perda de tempo, pode até soar que é perda de tempo falar sobre o que eu vou falar agora. Declaração e atestado psicológico, tá? Por que, Fábio, você vai falar isso se isso não está no edital? Realmente não está. No entanto, ele faz parte dos documentos, né? Aliás, não é que faz parte dos documentos, nós até acabamos de ver que não, mas eles estão na resolução. E a FCC, ela confunde muito um modelo de modalidade, um documento de modalidade para com o outro. Então você precisa saber diferenciar entre um e o outro. Por isso eu escolhi trazer tanto a declaração quanto ao atestado, tá bom? Vou trazer questões que vão mostrar essa confusão. Você precisa saber diferenciar, ok? Bom, vamos lá? Declaração, olha só. Conceito e finalidade da declaração. Ela é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao atendimento psicológico com a finalidade de declarar o quê? Comparecimento do atendido e do seu acompanhante quando necessário, acompanhamento psicológico do atendido e também informações sobre as condições do atendimento, ou seja, tempo do acompanhamento, dias e horários. Nesse documento, olha aqui, não deve ser feito o registro de sintomas, situações ou mesmo de estados psicológicos. Bom, então a declaração ela visa o quê? Informar, tá? Ele vai informar a ocorrência dos fatos, as situações que são objetivas, se a prova disser subjetiva está errado, objetiva relacionado ao atendimento psicológico, tá? Nesse documento não se pode colocar registro nem de sintomas, nem de situações e nem de estados psicológicos. Ele visa somente informar essas ocorrências, tá bom? Bom, vamos lá. Estrutura da declaração. Olha o que ela traz. A declaração ela deve ser emitida em papel timbrado, tá? Ou apresentar, olha aqui, ou apresentar na subscrição do documento o carimbo, em que conste o nome e o sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional, ou seja, o seu CRP, tá bom? A declaração ela deve expor registro do nome e sobrenome do solicitante, finalidade do documento, registro de informações solicitadas em relação ao atendimento, registro do local e a data da expedição da declaração e também o registro do nome completo do psicólogo, a sua inscrição no CRP ou o carimbo com as mesmas informações, assinatura do psicólogo acima de sua descrição ou do carimbo, tá bom? Bom, então como você pode ver na estrutura da declaração, são coisas pequenas, são coisas simples que podem sim ser confundidas na hora da prova. Você vai ver que em outros documentos existem coisas que são muito parecidas, então pode se confundir, a prova pode trazer uma pegadinha aí, tá bom? Atestado psicológico também não está no edital, mas do mesmo modo é importante trazer. Olha só. Conceito e finalidade do atestado. É um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, com o fim de justificar faltas ou impedimento do solicitante, justificar estar apto ou não para as atividades específicas após a realização de um processo de avaliação psicológica dentro do rigor ético que subscreve esta resolução. E também solicitar afastamento ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação atestada do fato, em acordo com o disposto
na resolução do Conselho Federal de Psicologia 015 de 96. A estrutura do atestado. A formulação do atestado deve restringir-se à informação solicitada pelo requerente, contendo expressamente o fato constatado. Embora seja um documento que é simples, tá? Ele deve cumprir algumas formalidades. Quais são? Olha só, muito parecido, inclusive, com a declaração, não? Ele deve ser emitido em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento o carimbo em que conste o nome e sobrenome do psicólogo acrescido da sua inscrição profissional. O atestado ele deve expor o registro do nome e sobrenome do cliente, a finalidade do documento, o registro da informação do sintoma. Então, olha só, aqui já entra sintoma, tá? Na declaração não, mas aqui, olha só, o registro da informação do sintoma, situação ou condições psicológicas que justifiquem o atendimento, afastamento ou falta, podendo ser registrado sob o indicativo do Código de Classificação Internacional de Doenças em vigor, tá? Registro do local e a data da expedição do atestado, registro do nome completo do psicólogo, seu CRP, com as mesmas informações, tá? E também a assinatura do psicólogo acima de sua identificação ou mesmo do carimbo. Os registros, eles deverão estar transcritos de forma corrida, tá? Então, atestado é forma corrida, ou seja, separado apenas por pontuação, sem parágrafos, evitando com isso o risco de adulterações. Vocês pensam que não, mas isso acontece e muito, tá bom? No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. O atestado emitido com a finalidade expressa no item 2.1, a linha B, tá? Deverá guardar relatório correspondente ao processo de avaliação psicológica realizado nos arquivos profissionais do psicólogo por um prazo estipulado nessa resolução, no item 5, tá bom? Bom, o item 2.1, na linha B, ela vem dizer o seguinte: justificar estar apto ou não para as atividades específicas após a realização de um processo de avaliação psicológica dentro do rigor técnico e ético que subscreve esta resolução. Bom, e agora nós vamos falar sobre o relatório psicológico, tá? E também sobre o laudo psicológico. Bom, é importante definir aqui, e isso você precisa guardar muito bem, tá? Relatório psicológico é a mesma coisa que laudo psicológico. No entanto, olha aqui é que está a grande sacada. No entanto, é apenas em cima da resolução 007 de 2003, tá? Alguns autores, como Schein, tá, como a Cássia Preto, eles fazem uma distinção entre relatório e laudo psicológico. Isso é de grande importância, você precisa ter isso em mente, tá? Por quê? Porque se cair na tua prova, relatório psicológico é a mesma coisa que laudo psicológico, o que você vai responder? Segundo a resolução, sim. Segundo Cássia Preto, segundo Schein, outros autores, não, tá bom? Então, tenha em mente isso, tá bom? Vamos lá? Olha o que ele diz. Inclusive, ele vem falar aqui, ó, conceito de finalidade do relatório ou laudo psicológico. Olha só. O relatório ou laudo psicológico, segundo a nossa resolução, é uma apresentação descritiva acerca das situações ou condições psicológicas e também as suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Como todo documento, deve ser subsidiado em dados colhidos e também analisados, à luz de um instrumental técnico, como entrevistas, como dinâmicas, como testes psicológicos, observação, exame psíquico e intervenção verbal.
consubstanciado em referencial técnico, filosófico e científico adotado pelo psicólogo. A finalidade, olha só, do relatório psicológico será de apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, prognóstico e evolução do caso, também orientação e sugestão do projeto terapêutico, bem como, se necessário, tá, a solicitação de um acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer, olha aqui, somente as informações necessárias relacionadas à demanda, à solicitação ou à petição. Bom, no que se refere à estrutura do relatório psicológico, uma coisa importante para entender é que ele é uma peça de natureza e valor que é científico e ele deve conter uma narrativa que é ao mesmo tempo detalhada e descritiva, isso com relação à clareza, à precisão e também à harmonia, tornando-se logicamente assistível a quem recebe esse relatório, tá? Os termos técnicos eles devem, portanto, estar acompanhados de explicações ou uma conceituação que seja retirada, logicamente, de um fundamento teórico filosófico que possa sustentá-los. Aqui, uma coisa muito importante para você guardar, tá? O relatório psicológico ele deve conter, no mínimo, 5 itens, tá? Quais são? Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Esses são os 5 itens que deve conter o relatório. Eu estou dizendo que você precisa prestar atenção, por quê? Porque no parecer vai haver aí uma confusãozinha. O parecer ele necessita de 4 itens, tá? Desses 4 itens, alguns são parecidos, nós já vamos chegar nele. Mas então guarde isso, tá? Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão, tá ok? Bom, vamos lá. Identificação. É a parte superior do primeiro tópico do documento, que tem a finalidade de identificar o autor, relator, ou seja, quem elabora, tá? O interessado, ou seja, quem solicita, e também o assunto ou a finalidade, que se refere a qual razão ou qual finalidade do relatório. No identificador autor-relator, deve ser colocado o nome do psicólogo que irá realizar a avaliação, juntamente com a sua respectiva inscrição no Conselho Regional. No identificador interessado, o psicólogo vai indicar o nome do autor do pedido, ou seja, se a solicitação foi da justiça, se foi de alguma empresa, ou mesmo entidade, ou mesmo do próprio cliente, tá? E no identificador assunto, o psicólogo irá indicar a razão, ou seja, o motivo do pedido, o motivo que gerou o pedido, tá bom? No segundo item, nós temos a descrição da demanda. Essa parte ela é destinada à narração de informações que são referentes à problemática apresentada e também dos motivos, razões e expectativas que produziram o pedido do documento. Nessa parte, deve-se apresentar a análise que se faz da demanda de uma forma a justificar o procedimento que foi adotado, tá bom? No terceiro item, nós temos o procedimento, ou seja, a descrição desse procedimento apresentará recursos e instrumentos técnicos que serão utilizados para coletar informações, ou seja, números de encontro, pessoas ouvidas, tal, e à luz desse referencial teórico, tá? Sempre à luz desse referencial teórico. Bom, aqui na descrição da demanda, o que vai acontecer? O psicólogo ele vai narrar as informações que são referentes a essa problemática que foi apresentada, tá? Grande importância para você guardar. Nessa parte deve se apresentar a análise, tá? Que se fez desta demanda de uma forma a justificar o procedimento que foi adotado.
Então, note que dentro dos 5 itens do relatório, nós temos análise, não? No entanto, na descrição da demanda, deve-se também apresentar uma análise, tá bom? O procedimento adotado deve ser pertinente para avaliar a complexidade do que está sendo demandado. Logo após, nós temos a análise. A análise ela parte do documento na qual o psicólogo ele vem fazer uma exposição descritiva de uma forma, olha aqui, metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos e também das situações vividas que são relacionados à demanda e também à sua complexidade. Bom, aqui na análise, então, é importante entender que esse psicólogo ele vem fazer uma exposição que é descritiva, tá? E ela é descritiva e ela vai ocorrer de uma forma metódica, de uma forma objetiva e de uma forma fiel acerca dos dados em que ele colheu dentro das situações que foram vivenciadas em cima da demanda, em cima dessa sua complexidade da demanda, tá bom? Como apresentado nos princípios técnicos, o processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos desse procedimento, as questões de ordem psicológica, têm determinação histórica, sociais, econômicas e políticas, sendo as mesmas elementos constitutivos no processo de subjetivação. O documento, portanto, deve considerar a natureza dinâmica não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. Bom, uma coisa importante que já foi tema de prova, tá? Você precisa guardar isso aqui. O processo de avaliação ele deve considerar que os objetos desse procedimento eles têm, olha aqui, uma determinação histórica, social, econômica e política. Isso já foi tema de prova, não se referindo ao relatório, mas o relatório como uma das alternativas. Então você precisa, por isso que eu falei da necessidade de eu trazer a declaração e o atestado. Por quê? Porque às vezes ele fala que se refere a um deles e como você não sabe, tá? Então falou em processo de determinação histórica, social, econômica e política, está falando do relatório do laudo psicológico. Nessa exposição deve-se respeitar a fundamentação teórica que sustenta o instrumental técnico, bem como os princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações. Somente deve ser relatado o que for necessário para esclarecimento do encaminhamento, como disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo, que nós iremos tratar mais para frente. O psicólogo, ainda nessa parte, não deve fazer afirmações sem sustentação em fatos ou teorias, devendo ter uma linguagem precisa, especialmente quando se referir a dados de natureza subjetiva, expressando-se de uma maneira muito clara e exata. Ou seja, afirmações sem sustentação de modo algum, mesmo porque nós estamos falando de um documento científico, não? Nós não falamos que deve ser uma exposição descritiva de forma metódica, objetiva e fiel. Então, fazer algo subjetivo, aqui é contraditório, não? Tem que ser sim de maneira clara, de maneira exata, tá bom? Essa análise tem que ser desse modo. Conclusão, olha só. Na conclusão do documento, o psicólogo vai expor os resultados e as considerações a respeito de sua investigação a partir das referências que subsidiaram o trabalho. As considerações geradas pelo processo de avaliação psicológica devem transmitir ao solicitante a análise da demanda em sua complexidade e do processo de avaliação psicológica como um todo. Vale ressaltar a importância de sugestões e projetos de trabalho que contemplem a complexidade das variáveis envolvidas durante o processo. Após a narração conclusiva, o documento ele é encerrado
com uma indicação local, uma data de emissão e assinatura do psicólogo, bem como o seu número no CRP. Bom, eu gostaria então de trazer para você uma questão nesse momento, uma questão de 2017, para falar acerca do relatório, tá bom? Olha só o que a FCC vem trazer. O Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo decorrentes de avaliação psicológica, Resolução Conselho Federal de Psicologia 007 de 2003, dispõe que o relatório psicológico deve conter no mínimo 4 itens. Não, aqui está errado. Nós já vimos que são 5 itens, certo? Você se lembra? Identificação da demanda, descrição, procedimento, análise e conclusão. Faltou análise aí. Bom, alternativa B. Apresentar na descrição da demanda a análise que se faz da solicitação que justifica o procedimento adotado. Você se lembra que quando nós falamos da descrição da demanda, nós falamos que nela era importante sim a apresentação de uma análise referente à solicitação que justifica o procedimento que havia sido adotado? Nossa, essa alternativa ela é literal, né? Ela bate muito bem. Provavelmente encontramos a nossa alternativa. Só vamos dar continuidade para confirmar, tá bom? Alternativa C. Ter na identificação quem elabora, quem solicita a avaliação e os instrumentos utilizados. Não, né? Não tem nada a ver isso daí. O que precisa ter é quem elabora, sim, quem solicita e qual a razão ou finalidade disso, tá bom? Alternativa D. Conter no procedimento uma exposição descritiva de forma metódica, objetiva e fiel dos dados coletados e das situações vividas relacionados à demanda e sua complexidade. Não, isso não tem nada a ver. Isso se refere à análise, também a alternativa errada. Isso aí se referia ao item da análise. E a alternativa é apresentar na conclusão que se limite às afirmações básicas em teorias e não em fatos. Totalmente errada, não? Com isso, realmente a alternativa correta, a alternativa B. Bom, então também agora uma outra questão, ano de 2017 também, para que nós possamos aí gravar bem essa teoria, tá bom? Vamos lá? A Resolução 007 de 2003 instituiu o Manual de Elaboração de Documentos Escritos por Psicólogos a partir de avaliações psicológicas. O relatório ou laudo psicológico configuram-se em documentos. Alternativa A. Resumido, que visa apresentar um diagnóstico do avaliado, sendo obrigatório constar na CID-10? Não. A resolução não traz nada acerca disso. Alternativa B. Apresentado de forma descritiva acerca de situações e condições psicológicas e suas determinações, olha aqui, históricas, sociais, políticas, culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Provavelmente nós temos aqui a nossa resposta, não? Se lembra que nós falamos acerca dessas determinações no que se refere ao relatório? Então vamos continuar, mas provavelmente nós encontramos o nosso gabarito. Alternativa C, uma escrita simples cujo registro deve ser transcrito de forma corrida, ou seja, separado apenas por pontuações sem parágrafo, evitando com isso o risco de adulterações, no caso em que seja necessária a utilização de parágrafos. O psicólogo deve preencher esses espaços com traços. Bom, eu acho que agora você entende por que eu falei da declaração, por que eu falei do atestado primeiramente, não? A alternativa C, ela se refere a atestado, tá? Então aqui está errado, tá?
Quem necessita deste modelo aqui? O atestado. Aquele candidato que não conhece acerca de todos os itens pode vir a se confundir. Então, se por algum motivo você pulou aquela parte, volta, tá bom? Assista, porque é importante para você, tá bom? Vamos lá? Alternativa D, que tem por finalidade informar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, solicita com fins de justificar estar apto ou não para atividades específicas. Olha aqui a alternativa de novo falando sobre atestado. Então essa alternativa também se refere ao atestado, tá bom? Alternativa E, que tem por finalidade apresentar uma resposta esclarecedora de uma questão, problema, com base no campo do conhecimento psicológico e de uma avaliação especializada. Bom, pessoal, nós vamos ver daqui a pouco, nós não vimos ainda, tá? Isso se refere ao parecer, tá bom? Falou em, isso eu já guarde desde já, tá bom? Falou em questão, problema, tá? Se refere ao parecer, tá bom? Questão, problema, parecer, tá ok? Com isso, realmente, a alternativa correta, alternativa B, tá bom? Bom, mais uma questão, apenas mais uma questão, depois nós entramos em um intervalo, tá? Para você descansar um pouquinho. Olha o que a FCC diz agora de 2013. Segundo a resolução 007 de 2003, o laudo psicológico, olha aqui, vou até pular, o laudo psicológico pode também ser denominado por alternativa A. Bom, pessoal, nem vamos perder tempo lendo as alternativas, não? Para quem assistiu às nossas aulas sabe, laudo psicológico é a mesma coisa que relatório psicológico, tá certo? Para isso você nem precisa terminar a alternativa, tá? Mas corresponde a uma peça de natureza e valor científico, tá bom? As outras alternativas totalmente erradas. Com isso, a alternativa correta, alternativa A. Bom, vamos dar um intervalo? Um intervalo para você descansar, tomar um café e já já nós retomamos. Até breve.